Olá, bem-vinda ou bem-vindo a esse Alura Mais. Meu nome é André Lisboa e eu sou professor de design digital aqui da Alura. Eu tenho mais de 5 anos de experiência nessa área e ao longo da minha trajetória eu já desenvolvi diversos sites e aplicativos. E nesse Alura Mais aqui, a gente vai falar um pouco sobre o sistema de pixels, o sistema de grids, perdão, de 8 pontos. Vamos lá? Bom, vamos entender então o que significa isso. Significa, quando a gente está, esse grid de 8 pontos, significa que sempre que a gente está criando um layout para interfaces, a gente utiliza espaçamentos que são múltiplos de 8. Então significa, se você já viu aqui algum dos meus cursos, você vai ver que eu trabalho muito com esses espaçamentos. Ou seja, por exemplo, eu quero posicionar um elemento aqui que seja um em cima do outro. O menor espaçamento entre um elemento que está acima e o outro aqui abaixo é de 0 pontos. E o segundo menor, né? 0 pontos, que eles estão colados um no outro. O segundo menor é de 8 e assim por diante. Então eu vou multiplicando por 8. Então o segundo menor é 8 pontos. Em seguida nós vamos 16, 24, 32, 40, 48, né? E assim por diante. Por que a gente usa isso? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que significa esses PT, né? Esse PT aqui e qual a diferença disso para pixel. Bom, eu estou com o Figma aberto aqui para a gente entender uma coisinha. Por exemplo, antes de qualquer coisa eu vou mostrar aqui. Antigamente, quando os celulares estavam começando a existir, os celulares eles não tinham essa coisa que a gente chama hoje de densidade de pixel. Então, por exemplo, eu estava criando uma interface, vamos criar aqui uma interface, por exemplo, de, sei lá, Android, tá? O Android, ele tem aqui 360 por 640 pontos de largura e de altura, certo? Conforme foram crescendo, que foram surgindo novos celulares, esses tamanhos foram mudando. Por exemplo, aqui, ó, 360 vezes 2, vamos botar aqui, 360 vezes 2, fica 720 por 1280. Aí se a gente botar aqui, ó, 360 vezes 3, 1080 por 1920. Enfim, esses tamanhos foram mudando. Significa o quê? Que antes, onde existia apenas, onde um pixel era um ponto, conforme os celulares foram ficando mais modernos, eles foram conseguindo cada vez inserir mais pixels em cada um desses pontos. Ou seja, a resolução das imagens dos elementos ficam maiores, porque nós temos mais pixels, onde na verdade antigamente existiriam um pixel só, agora já tem 3 pixels dentro desse um só. Isso significa que cada vez as resoluções estão melhores. E um exemplo para mostrar isso daqui é justamente o iPhone X. O iPhone X, ele, por exemplo, ele tem 375 de pontos de largura por 812 pontos de altura. Vezes 3, que é a densidade de pixels que existe dentro desse iPhone, ele fica, na verdade, ó, com 1125 pixels de largura por 2436 pixels de altura. Então, você nota que existe as resoluções estão cada vez ficando melhores. Então, eu vou mostrar isso aqui rapidamente, só para a gente entender aqui. Dentro do programa do Figma, por exemplo, se eu pegar, até tem um íconezinho aqui, vamos botar ele menorzinho aqui, ó, de 24 por 24, tá? Ele fica pequenininho, 24 pontos por pontos. Se eu quiser exportar esse elemento, eu venho aqui na parte de exportação e ele tem aqui, ó, 1x, eu posso adicionar aqui 2x, 3x. Se você for ver, quando eu exportar isso daqui vai ficar respectivamente como 24 pixels. Esse daqui vai ter 48 e esse aqui 72. Então ele vai multiplicando. Então os próprios programas, né, eles trabalham com essa denominação aqui para trabalhar com as densidades de pixel. E por que então que eu estou falando sobre essa densidade de pixel para explicar esse sistema de grid de 8 pontos? Que conforme agora os celulares estão cada vez mais modernos, com densidades de pixels maiores, quando a gente usa o número par para criar os grids, para criar os elementos, fica muito mais fácil a gente escalar eles do que, eu criei aqui uns espaçamentos aqui que é de, na verdade, 3 pixels, de 3 pontos, perdão. Aqui os meus grids são sempre baseados em 3, então é 3 o mínimo, aí depois 6, 9, 12. Isso pode dar algum problema depois que a gente começa a ter números muito maiores, porque são números ímpares. Então, para começar, o primeiro ponto que a gente utiliza para criar esse sistema aqui de 8 é porque fica mais fácil depois da gente escalonar tamanhos diferentes, densidades de pixels diferentes em telas, beleza? Então, para exemplificar o que a gente faz, eu trouxe esse gráficozinho aqui, esse elemento. Então, por exemplo, ó, um botão, a gente põe aqui o texto, e aí ó, as bordas, né,
o espaçamento entre a tipografia e a borda do botão fica aqui, ó, por exemplo, 16, que é 8 vezes 2. Aqui pode ser 8, pode ser 6. E aqui, ó, o espaçamento entre um botão e outro, ó, 32, que é 8 vezes 3. Então a gente vai sempre trabalhando esses múltiplos e dessa maneira a gente consegue ter um layout muito consistente. Isso aqui é meio caminho andado para a gente ter um layout ótimo, porque conforme a gente vai fazendo essas proporções para dar espaçamentos, o layout ele fica muito consistente. Então esse aqui é o primeiro motivo, né? É o segundo motivo, na verdade, para a gente criar esse grid. Bom, e o outro ponto aqui que eu vou levantar é o seguinte, ó. Vamos abrir aqui o site do Material Icons, que você pode encontrar aqui. Se você botar Material Icons no Google, ele vai aparecer para você. Que são os ícones utilizados pelo Material Design, né, do Google. Beleza. Olha só, tem vários ícones aqui, né? Você deve até conhecer, se também você vê meus cursos, que eu utilizo ele bastante como uma tipografia. Mas se eu quiser baixar esses ícones, por exemplo, eu vou clicar em algum qualquer aqui. Esse aqui, tá? Picture in Picture, tá? Olha só esse que está escrito aqui. SVG, para você baixar SVG 24, tá? Vou baixar ele aqui e vamos abrir. Eu já tinha até baixado aquele outro Alarm Off também, que você viu. E aí, ó, vamos jogar ele para cá. Qual o tamanho que ele está aparecendo aqui para mim? 24 por 24. O que é isso aqui? É um múltiplo de 8. Então, ó, mais um motivo para a gente trabalhar com esse espaçamento de grids aqui é o seguinte: os ícones foram feitos utilizando essa grade. Então, ó, se a gente vai incluir ícones de fora, e provavelmente a gente vai incluir ícones de fora, porque é muito difícil a gente começar a desenhar o nosso sistema de ícones do zero, a gente vai utilizar ícones que foram feitos de 24 por 24. Isso não é apenas do Material Design não, tá? Se você for pesquisar famílias de ícones, você vai ver que a grande maioria foi feita também utilizando esses tamanhos de 24 por 24. Se não for 24 por 24, você vai ver que é um número provavelmente múltiplo de 8. Então, um outro motivo da gente utilizar esse espaçamento é esse também, ó. Os ícones foram feitos utilizando essa base, tá bom? Bom, e o terceiro elemento que eu vou mostrar aqui é o seguinte também, a tipografia. A tipografia, muitas vezes, ela utiliza essa base aqui dela como 4 pontos, que não chega a ser um múltiplo de 8, né? Mas é 8 dividido por 2. E também eu queria comentar que em algumas exceções, você pode trabalhar com espaçamentos de 4, tá? Então, se você não quer que fique 0 entre um e outro, que seja colado um e outro, nem 8, que vai ser um pouquinho maior, você pode utilizar 4, apesar de não ser tão comum. Então, a gente utiliza também por causa disso. E é muito interessante quando a gente está criando esses tamanhos e tal. Não tanto aqui no tamanho da fonte, mas quando você está utilizando a entrelinha, é importante também que ela seja um múltiplo de 8. Então, fica mais interessante, mais consistente assim. Então, no caso aqui, ó, eu tenho 8 vezes 10, que é o tamanho dessa tipografia, dá 80, e 8 vezes 20, ó, 160, perdão, para a entrelinha. Então, dessa maneira, a gente consegue também criar layouts consistentes, tá bom? Então, vamos ver como isso aqui funciona na prática, né? Isso que eu estou falando, sobre esse sistema de grids de 8 pontos, né? Como que a gente faz para utilizar ele de fato na prática? Eu estou com essa telinha aqui aberta, que ela, até faz parte de um outro Alura Mais aqui que eu fiz, mas você pode ver que os espaçamentos estão meio esquisitos, né? Pô, olha só, não está batendo muito bem. Então vamos utilizar esse conceito que eu acabei de comentar para a gente dar uma padronizada nos espaçamentos. Primeira coisa, então, vamos criar um grid para esse meu documento. A gente pode vir aqui no Layout Grid, vamos criar um novo, ó, e a gente pode definir aqui como colunas, tá? Então vamos botar 4 colunas, que já é o padrão que a gente utiliza, e vamos botar aqui margem quanto? 16, a gente pode pôr que é 8 vezes 2. Então aqui a gente põe uma margenzinha aqui nos cantos, né, 16, e o gutter, que é o espaçamento entre as colunas, vamos botar também 16, que é um múltiplo de 8, é 8 vezes 2, tá? Então você pode até ver que esse elemento aqui, esses elementos que estão aqui dentro já estavam sendo feitos utilizando esse grid, que eles estão até encaixando certinho com as colunas, né? Beleza. Então tá, olha só, primeira coisa, vamos abrir aqui. Bom, esse nosso status bar, qual o tamanho que ele tá? Ele tá 33. Não é muito interessante esse valor. Para começar, ele é um valor que ele é ímpar. Então tem um grande risco da gente, conforme for aumentando, quando a gente exportar, por exemplo, esse status bar aqui, a gente vai exportar ele. Vamos exportar ele aqui. Aí eu vou botar aqui, ó, 1x, 2x, 3x, 4x até, né? Tem essa opção aqui, 4x. Pode dar problema depois, que depois não é um número muito redondo. Então pode ser que aconteça algum erro quando a gente está criando todos esses tamanhos, né? Então vou tirar aqui rapidamente. Então vamos ajustar isso.
Como que a gente faz para ajustar? Primeiro, eu tenho esse meu elemento aqui. E aí ele tem, ó, 14 por 160. 14 é o tamanho da fonte dele. E aqui nós temos 160 de entrelinha. Não é uma entrelinha muito interessante. A gente pode pôr então aqui, na verdade, ó. Vamos botar 16... 16 não, vamos pôr 24, ó, de entrelinha nele. Beleza. Então é um múltiplo de 8. Fica bem interessante. E aqui, ó, a gente pode colar ele no topo. Eu posso pôr aqui, ó, 10, descer ele 10 pixels, segurando o Shift e a setinha do teclado, a gente consegue, ó, andar 10 pixels para cima, para baixo e tal. Então a gente consegue trabalhar dessa maneira, tá? Então vou apertar o Shift e a setinha para baixo, ele andou 10 pixels. Jogo 2 para cima, beleza, tá com 8 de espaçamento no topo. Posso vir aqui nesse nosso aqui retângulozinho, que significa do status bar, a gente cola ele, tá vendo aqui, ó, que tem esse vermelhinho ali, tá mostrando que tá colado aqui, tá vendo? E a gente pode, ó, nesse aqui, então, botar mais 8. E aí você pode ver que o status bar ele vai ficar, ó, 40, um múltiplo de 8. Bem interessante. Aqui não pegou tão bem. Vamos pegar aqui, ó, pronto. Aí ele vai botar 40 aqui. E aqui também, esses elementos a gente pode vir aqui e pôr, ó, centralizados. Beleza, então a gente já começou a criar esse status bar. Esse ícone aqui, você pode ver, vamos botar aqui alto nele, que ele vai ficar aqui uma caixinha certinho, tá bom? De 24 por 24, né? Porque eu baixei o ícone, apesar de eu estar utilizando aqui o Material Icons, eu baixei esse ícone do Material Design, né? Do Material Icons lá, e ele é 24 por 24, né? Viu que eu comentei sobre esses valores. E aí, ó, se eu colar ele aqui, eu posso, ó, 8. Desci 10 pixels, né, perdão, subir 2 e ele ficou 8 de espaçamento. Então a gente consegue ir fazendo isso para transformar de uma maneira muito mais interessante os nossos layouts. A gente vai dando esses espaçamentos padrões e a gente faz por módulos. Esse daqui tem um módulo de espaçamento, esse aqui tem 2 módulos de espaçamento. Vamos fazer aqui algo que seja 2 módulos de espaçamento. Então aqui, por exemplo, ó, se eu até posicionar, tá vendo aqui, ó, tem 8, eu quero mais, eu quero 16. Ou eu posso querer mais, quero 24, ó. Então eu posso ir dando esses módulos de espaçamento. Quer ver? Se eu criar aqui um retângulozinho de 24, você pode ver, ó, que ele tá bem, tá vendo? Tá bem aqui, ó, exatamente. E aí, ó, posso ir transformando dessa maneira. Vou desligar o grid aqui por enquanto. E aí, vamos ver aqui o que ele tá me mostrando. Eu tenho 22, o tamanho da fonte dele, até aí tudo bem. E eu posso pôr aqui, sei lá, 32, a entrelinha, que é, né, um múltiplo de 8 também. Então, agora sim a gente pode vir... Quanto estava ali 25 que apareceu, né, uma hora, eu não quero 25, ó. Colei aqui 1, 2, 3, 4, 24. Aqui 16, vamos botar 24, a entrelinha, e a gente vai e cola ela aqui. Ou cola, ou põe também aqui, ó, 8, enfim, fica a seu critério. Você pode pôr colado mesmo, ou então botando um módulo de espaçamento. Fica a seu critério, conforme você quer ir posicionando os elementos da forma que você quer, que você deseja. Essa caixa aqui de texto, vamos ver o que ela é. Eu tenho aqui uns elementos aqui, eu vou até deletar eles aqui, porque não está fazendo sentido, tá? Beleza. Então aqui, vamos ver esse texto aqui para começar. Ele tem, eu não quero isso, ele tem aqui, ó, 12, o tamanho dele. Vamos pôr a entrelinha 16. Beleza, tudo bem por aqui. E ele está dentro desse framezinho, que ele está com 10 aqui, vamos botar, na verdade esse 10 não é nada, porque não tem nenhum outro elemento aqui. Mas ele tem aqui, ó, 8 de espaçamento entre um e outro, tá? Se eu botar 16, fica maiorzinho. A gente pode ir mexendo nisso aqui. Então você está vendo que ele já está aqui certinho para mim, tá? E aqui, bom, vamos ver esse outro elemento aqui. Esse outro elemento, essa caixa aqui, esse retângulo, ele está com um valor aqui de 55. 55, o que significa isso? Eu não faço a menor ideia de onde saiu esse número. Então a gente pode pôr aqui, sei lá, 48 mais 8, 56. Eu acho que fica melhor assim, né? 56. Vou tirar esses elementos aqui de dentro desse frame, porque ele está meio... Não está fazendo sentido ficar dentro daquele elemento. Vou dar um Ctrl G aqui, vou chamar de input, tá? E aqui eu vou deletar isso daqui. Beleza, então aqui já temos esse elemento aqui, essa caixa com 56. Vamos pegar esse meu elementozinho aqui, ele está até com um valor meio esquisitinho, e vamos fazer o seguinte, ó, para começar, vamos jogar aqui para fora esse daqui também, tá, beleza. Então aqui ele está com a altura de 19, também não faz sentido, eu gosto de botar 16, ou então pôr 24, fica ao seu critério. E aí a gente pode também, ó, centralizar ele aqui, e vamos jogar ele aqui no cantinho, vamos colar ele aqui, a gente põe, ó, 1, 2, 20 pixels, 1, 2, 3, 4, 16, né? Já aprendeu a fazer isso.
E a gente vai começando a fazer muito bem dessa maneira, tá? Então, vamos pegar agora esse elemento que a gente criou. Vamos botar aqui, ó, tá vendo que ele já marcou aqui 8 para mim? Achei que ficou muito colado. Vamos botar aqui 16, não gostei. 24, não gostei. 32, não gostei. 40, enfim, a gente vai trabalhando com esses módulos. 48, olha só, já fica ficando bem mais interessante. E agora ficou então faltando esses dois elementos aqui de baixo. Então, ó, vamos habilitar o grid novamente. Eu quero que esse aqui, ele pode ficar aqui colado mesmo na borda, não tem problema, porque aí está com 16 pixels aqui. Vamos por aqui, esse daqui não vai fazer tanta diferença, mas a gente pode pôr aqui 24. E aqui também. Então aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que esse meu botão aqui, ele está sendo utilizado com auto layout. E aí você vê, ó, que ele está com 16 para as bordas e 16 para o topo. Então, ó, você está vendo que está fazendo sentido. Eu posso pôr 24, ele vai mudar aqui. Enfim, bem interessante. E aqui, se você quiser, você pode também, ó, até centralizar aqui entre as colunas, ó, tá vendo? Já fica mais centralizadinho. São duas opções para você fazer. Ou deixa colado na esquerda, ou centralizado nas colunas. Então aqui, eu acho que ficou mais interessante colado na esquerda mesmo, né? Então a gente pode vir aqui e pôr 16, tá? Então, legal. E aí agora a gente pode vir aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Ou a gente põe posicionado aqui embaixo, ó, e a gente põe 1, 2, 3, 4, 16, ou sei lá, 24, enfim, fica ao seu critério. Ou a gente pode também vir e pegar baseado aqui. Então, e vai descendo conforme a gente for pensando aqui, né? Enfim, é bem interessante dessa maneira. E você vê, ó, aqui já começa a ficar bem mais interessante quando a gente trabalha nesses espaçamentos. Fica muito mais consistente quando a gente está trabalhando com esse grid de 8 pixels. Os nossos layouts eles têm que ter essa consistência. A consistência é uma das coisas mais importantes para a gente criar interfaces. Dessa maneira, o usuário ele consegue inconscientemente, porque o usuário não vai ficar notando se está consistente ou não, os espaçamentos. Até porque o bom design é invisível, é uma das máximas do design. Significa que os usuários eles não ficam notando, nossa, que design lindo. Eles ficam notando se está funcionando ou não. Eles não ficam notando, nossa, botão maravilhoso esse. Eles querem saber se o botão está funcionando ou não. Então, é muito importante que a gente faça isso, que os usuários inconscientemente vão perceber que a sua interface é melhor do que as outras. E aí você olhou aqui, pô, eu não gostei tanto de uma coisa ou outra, não gostei aqui, ó, esse espaçamento ficou muito grande entre esses elementos. Não tem problema, diminui. Você põe aqui, ó, vai pulando de 8 em 8, ó, e você vai vendo como é que vai ficando. Pô, então aqui você tem muita flexibilidade para mexer desse jeito e você acaba criando módulos de espaçamento muito mais consistentes dessa maneira. Beleza? Bom, espero que então você tenha gostado do conteúdo desse Alura a Mais aqui e eu te espero em algum próximo curso ou então algum próximo Alura a Mais aqui da plataforma da Alura, onde a gente vai continuar expandindo os nossos conhecimentos acerca do mundo do design digital. Muito obrigado por assistir.